pessoal, sejam bem-vindos a mais um Slimcast. Nosso super convidado de hoje é o grande Maurício, mestre capoeirista, mergulhador e um expert em segurança do trabalho. Seja bem-vindo, Maurício. Fica à vontade, sinta-se em casa. Aqui o objetivo é a gente trazer um pouco dessa experiência aí. São 30 ou mais anos aí de estrada, né? Muito tempo, cara. Tive a oportunidade de conversar com o Maurício um pouquinho nos bastidores. Cada história é incrível. E temos uma surpresa também, ó. Já vi um berimbau ali. Será que vai rolar? Vamos ver. O prazer é todo meu. Tudo bem com vocês? Pessoal em casa, né? Tá tudo certinho. A gente vai começar mais uma aula de aprendizado, né? Porque eu sempre carrego isso comigo. Eu estou aqui hoje como convidado. Nós vamos falar sobre sistemas, capoeira, mergulho, segurança do trabalho. Mas não me tome como uma autoridade absoluta nessas três matérias. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a gente é um professor, mas também é um aluno. Então a gente aprende todos os dias. Bobo é aquele que não pega essa oportunidade no ar e usa isso para si em seu benefício de crescimento. Porque é muito difícil você entrar nessa estrada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente sempre aprende com os outros e principalmente com os seus erros. Porque a arrogância tem que morar longe. Ela não pode residir dentro do seu estado de ser um investigador, um professor, um aluno para a vida inteira. Bacana quando a gente fala de aprendizado, né? Lançamos aí esse ano o Momento de Desenvolvimento SlimSeg. Quem estiver assistindo está convidado a participar aí com a gente. O Maurício foi o primeiro palestrante, instrutor, né? Que a gente criou esse momento para desenvolver os técnicos, engenheiros ou profissionais que atuam na área de prevenção, né? Qualquer ideia, a gente criar datas ali, pelo menos uma vez por mês, a gente vai divulgar esses calendários e trazer um profissional, sempre um profissional que tenha essa experiência para a gente trocar informação, né? E ajudar a aprimorar o conhecimento do pessoal. O interessante, né? Eu vou me lembrar de algumas palavras que eu te disse por ocasião do dia que eu vim aqui fazer essa palestra, né? Eu te disse o seguinte: eu já entrei em muitos lugares por aí, não é? E esses lugares que eu entro por aí, ele precisa bater isso dentro de mim, né? Então eu preciso ter uma empatia, eu preciso ter como é que se diz? Não é por fazer, né? Um relacionamento espiritual. Uma sintonia, né? Uma ligação energética. Uma sintonia. E desde a primeira vez que eu vim aqui para a gente conversar, não é, sobre essas questões, eu senti isso aqui. E o que é mais importante, esse centro de vocês, o SlimSeg, né? Se eu falei certo, né? Ele sempre vai ser um centro para o desenvolvimento humano, principalmente relacionado à área de segurança no trabalho. Quais sejam esses relacionamentos? Equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, o sujeito nas abordagens propícias de segurança em campo, né? Lidando com outros seres humanos, a psicologia toda voltada a esse crescimento, porque fazer segurança é muito fácil. Quando as pessoas dizem, não, mas segurança é difícil, o cara não me escuta. Por que será? Eu bati na mesa, não pode bater. Por que será que para aquela pessoa é difícil? É fácil de se explicar isso, porque para aquela pessoa está faltando mais compreensão e desenvolvimento dessa matéria. Mas como assim? Como ele vai conseguir essa compreensão ou desenvolvimento? Através do entendimento do histórico de cada pessoa. O conhecimento transforma, né? Isso. Cada um traz consigo o seu regionalismo da região que ele vem, do seu estado, do seu município, do seu bairro, né, da sua cultura. E fora isso, o banco de aprendizado das escolas porque ele passou. Então isso precisa ser respeitado. Você precisa ter uma radiografia daquele indivíduo que você vai abordar para que você possa transmitir a ele
os teus conhecimentos, os teus ensinamentos, ou quem dirá, um caminho para ele poder seguir sem se machucar ou sem deixar uma família triste. Aquela leitura rápida de perfil para saber como abordar cada indivíduo, né? É uma leitura que o pessoal fala muito, você tem muita experiência, você tem muita trajetória, tem muito isso, muito aquilo. Mas, na verdade, eu digo o seguinte, graças a Deus a gente tem uma vivência de experiência de estrada. Porque nessa estrada você tem dor, você tem alegria, você tem sofrimento, você tem perdas, você tem N ingredientes que, fazendo uma vitamina, estou brincando aqui com essas coisas, com essas palavras, mas fazendo uma vitamina vai dar um suco bom, que é o que você pode, com tudo isso que você sofreu, riu, aprendeu, né, transfere para o seu abordado. Muito bacana a gente começar a introdução falando de aprendizado, né? Assunto muito bacana. E a gente tem 2 grandes projetos para esse ano, né? Já startados. Projeto aí que é um momento de desenvolvimento mais voltado para profissionais já atuantes. Sim. Que aí o Maurício aí é participante dedicado a esse projeto. E essa semana a gente lançou aí mais um projeto bem bacana, que é desenvolvimento de talentos, mas voltado para estagiários, né? Então Legal. a gente criou um programa novo, essa semana foi o lançamento, onde a gente vai abrir nossas portas e aonde nossos profissionais, técnicos, engenheiros estão, né? Para desenvolver esses técnicos que não tiveram a oportunidade de ir para campo, de entender o que é um problema, né? Então... E não apenas em uma empresa, né? Mas em diversas empresas de... Qual que é a vantagem, né? A gente está segmentos. nas empresas, a gente está nos clientes, a gente está nas dificuldades, a gente está nos treinamentos, a gente está no mundo de EPI também. Então a gente quer abrir esse espaço para esses profissionais que não tiveram a oportunidade de realmente viver segurança no dia a dia. Eu queria fazer uma colocação e uma observação quanto a esse trabalho que vocês fazem, mas que eu considero de extrema importância falar isso que eu vou dizer agora aqui. Eu sei porque esses anos todos de trecho, vamos dizer assim, né, em todos os estados desse Brasil, eu pude fazer uma coletânea de conhecimento para mim e cheguei à seguinte conclusão. Todos os estudantes, principalmente quem faz um curso de segurança no trabalho, seja engenharia ou técnico, né? Quando ele sai da formação, ele precisa obrigatoriamente, por arregimentação do Ministério do Trabalho, de uma carga horária de estágio, né? Só que quando ele cai no mercado, por mais convênio que aquela instituição de segurança tenha com o mundo empresarial, eles encontram dificuldade. Ah, não, esse cara aí é novo, eu quero um cara experiente. Mas aí eu pergunto, que tipo de experiência você pretende ter de uma pessoa dessa? Você quer alguém com vícios ou você quer formar alguém, né? Para mim, experiência é... Você já subiu numa goiabeira? Já saiu correndo da polícia? Já bateu em alguém no Maracanã, roubou a bandeira dele e foi para a tua arquibancada com um monte de gente espancando? Isso é experiência de vida, você foi crescendo nisso. Agora, no âmbito profissional, como é que alguém vai ter experiência se ele acabou de se formar? Né? Eu até faço um apelo aí para a classe empresarial. Prestem muita atenção nos formandos ou nas pessoas que não têm experiência. Essas pessoas podem ser a sua grande chance de ter um profissional qualificado e formado por você. Pensa nisso, porque isso aí é muito importante. Só dando um exemplo aqui do que eu estou falando, eu não estou falando abobrinha e jogando coisa para fora. Eu estou falando de experiência minha. Como eu trabalho em coordenação de segurança de canteiros de obras no Brasil todo, e recebo muita gente que vem de vários estados do Brasil, principalmente do Nordeste, para o seu desenvolvimento. E o pessoal da área de segurança do trabalho que chega, nem todos chegam com experiência. Aí eles perguntam, Maurício, você vai deixar esse cara aqui? O cara tem experiência, é esse que eu quero, né? Porque eu forjo ele para ser um excelente... Eu não vou falar técnico de segurança porque tem engenheiros no meio e tem outras atividades, mas eu formo um elemento voltado à segurança do trabalho com todos os ingredientes que existem dentro dele e
ninguém dá oportunidade dele se mostrar. Então a pessoa, quando você facilita, você entrega as ferramentas, né, para a pessoa, e ela consegue trabalhar o seu lado de experiência em tudo, desde a da fase de criança, adolescente, jovem adulto, né, que ele coloca ali as percepções, e óbvio, sendo treinado por pessoas qualificadas, você está aproveitando um camarada, você não está fazendo caridade, né? Você está aproveitando um profissional, você está transformando esse profissional num excelente profissional. Pensem nisso. Contratem pessoas com experiência, se quiser, mas coloquem uma cota de pessoas que não têm experiência, mas com oportunidade de crescimento junto a vocês. Criam muitas cotas de PCD, de idosos, disso, daquilo. Mas cadê a cota desses jovens aprendizes? Tem empresas multinacionais que têm um programa de jovens aprendizes. É fantástico. Eles crescem e viram gente. Muitos viram até diretor. Pensem nisso. Bacana, então, nossa introdução. E quero te dizer que você está junto com a gente nesse projeto. Tá ótimo. A gente vai ter vários encontros aí. Vamos formar esse time de estagiários para a gente fazer diferença e contribuir com eles também. E eu fui o projeto piloto Aí, disso aí, né? Temos aqui o 01, né, Marcelo? 01. Paga 10 aí, 01. Tá vendo? Foram 2 aqui estreantes, né? Um na parte de capacitação e um já o projeto piloto. O Marcelo está com a gente. A proposta de vocês é uma proposta excelente. Eu eu virei fã de carteirinha da Slim Seg. Eu tenho certeza no desenvolvimento e o resultado dessas frutas que vocês estão plantando agora. Olha, eu diria que isso é um problema sério da Slim, né? Porque a gente vira fã. Acho que não tem quem faça parte do time e não sinta essa energia diferenciada. Sim. Né? Eu não sei, eu sou suspeito demais para falar. Eu estou sentindo aqui. É que a gente traz uma forma de trabalho, não diria que é uma cooperativa, mas como se fosse, né? Que cada um tem sua participação ali no desenvolvimento. Tem que ser assim. Vai ser conforme a gente faz junto. Você traz a compreensão e, acima de tudo, a humildade e transparência. Isso é muito importante. Isso aí é fundamental. Aliás, deixa eu aproveitar. Cuidem, porque eu falo muito, tá? Então, de vez em quando me dá uns cortes aqui. Né? Mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte. Eu não gosto de elogio. Quando as pessoas me perguntam, pô, Maurício, não, um elogio, ele mora do lado da vaidade, da arrogância. Eu não faço mais do que minha obrigação. Então, mas o cara tem 30 anos de experiência, e daí? O que você aprendeu nesses 30 anos? Qual é o conceito? Então, vocês trazem uma palavra, um entendimento fundamental, não só na área de segurança no trabalho, não, para a vida da gente, que é a base de tudo, é o respeito. O respeito é fundamental. O respeito às limitações, o respeito até onde a pessoa pode ir, né, no sentido de que tem muita gente que diz assim, não deixa comigo que eu faço, nunca estudou aquilo, mas vai lá, faz, quebra a cabeça, às vezes se acidenta, né? Então, Maurício, faz isso aqui para mim, rapaz, não sei fazer não, mas você me ensina. Aí a pessoa ensina, eu aprendo, sou tutoriado, né, ou monitorado por alguém que vai junto comigo, vai, daqui a pouco ele me larga, eu vou sozinho. Eu aprendi. Mas o que aconteceu nessa trajetória? Aconteceu isso que eu estou falando como base. E eu falo isso em todos os canteiros de obra que eu vou. O respeito é fundamental. Bacana, agora a gente precisa conhecer um pouquinho mais, Maurício, né? Estou sabendo que você é carioca, a gente tem 2 cariocas aqui na sala. Tá vendo os cariocas invadindo Blumenau. Eu vou te falar uma coisa, rapaz. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, na Tijuca, né, no bairro da Tijuca.
Ainda é do mesmo bairro, né? Quando eu tinha rapazote ainda, né, de 16 anos, por aí, ou até 18, eu não me lembro bem ao certo, o meu pai militar, né, nós fomos morar em Niterói. Então eu posso dizer que a minha adolescência, juventude toda foi, até me tornar um pequeno homem, né, foi em Niterói. Sabe, Niterói é uma cidade consagrada, né, uma cidade fantástica, né, então a gente se criou lá. E o que você perguntou mesmo? Que eu me perdi aqui. Vamos contar um pouquinho do teu início mesmo, não, você de falou vida. De eu ser carioca. Isso. Né? Sim, eu estava entrando nesse raciocínio. Perdoe a minha idade, que estou com quase 69, viu? Então já é coisa da idade, né? Mas o que acontece? É uma longa história, a minha trajetória toda, sendo que em 1999 eu vim morar em Blumenau. Por quê? Eu conheci uma pessoa de Blumenau, né? E essa pessoa, eu me casei com ela, é uma pessoa aqui de Blumenau, eu vou me restringir aqui a não divulgar o nome por questões de ética familiar, né? Mas a gente se casou e eu firmei moradia aqui, ou seja, eu estou há 27 anos em Blumenau, né? Blumenauense já. O meu pai, ele é nascido em São Francisco do Sul. A minha família toda é de Santa Catarina por pai de pai, né? Então, tenho familiares em Florianópolis, meu sobrenome São Tiago lá é bem conhecido, em São Francisco do Sul, Joinville, né? Em Blumenau tinha uma parente que fundou o Centro Espírita aqui, o Fé, Amor e Caridade, né? Um pouco adiante. Mas não foi isso que me atraiu em Blumenau, sim a minha esposa. E eu quero dizer para vocês, Blumenau me recebeu de braços abertos. Eu adoro essa cidade aqui. Você não gosta do Rio de Janeiro, de Niterói? Gosto. Por que a gente não pode gostar de múltiplos lugares? Pois a minha família toda está no Rio de Janeiro, né? Mas a minha esposa e 2 filhas minhas estão comigo aqui em Blumenau. Eu adoro essa cidade, eu gosto da educação daqui, gosto do posicionamento político daqui, então estou feliz aqui, embora eu não orbite profissionalmente aqui nessa região, né? Eu trabalho em todo o Brasil e algumas vezes aqui também. Tá bom? E a gente estava falando um pouquinho ali da tua trajetória, né? Você começou na área militar. Sim, o serviço militar obrigatório, fiz o sargento temporário, fui da Polícia do Exército, até eu faço parte do núcleo do GBPE aqui de Blumenau, né? São ex-combatentes do Exército, nós somos veteranos, e a gente se reúne toda a última quarta-feira do mês, o GPEB, né? Da Polícia do Exército. Aí depois, quando eu saí do Exército, já terceiro sargento temporário, eu quis continuar na vida militar, mas como quê? Como eu fazia caça submarina com meu irmão Fernando, mais velho, a gente caçava muito peixe, lagosta, polvo, né? Nas margens de Niterói. Como é que é essa caça? É com arpão, né? Na verdade é arbalete, né? Com elástico, com tudo isso. E arpão também. Né? Tinha que bombear o ar comprimido para matar o bicho. E aí eu disse, poxa, mas eu não queria largar a vida militar, meu tempo estava acabando, que é temporário, aquilo tudo. Aí eu descobri que tinha uma chance de ser um oficial assemelhado na Marinha, né? Então eu me inscrevi, tinha uma prova duríssima para você ingressar no quadro de mergulhadores do Centro de Instrução e Adestramento Átila Monteiro Achá, CIAMA. Fica embaixo da ponte do Niterói, né? A famosa Ilha de Mocanguê ali. Ilha de Mocanguê, exatamente. Eu fiz o meu curso de mergulho amador com um sargento da Marinha e ele levou a gente lá para a primeira aula lá. Que legal. Então, esse centro é a divisão de escafandro, né? Eu fiquei 1 ano e meio lá nessa formação de mergulhador profissional e me especializei em mergulho raso e mergulho profundo. Então, quando acabou meu tempo na Marinha também, eu disse, mas o que eu vou fazer agora? Quando veio um convite para os egressos da Marinha, mergulhadores, trabalhassem na Petrobras, porque isso foi no começo. Então, eu fui trabalhar para a Petrobras, e não na Petrobras, né? Nós fomos trabalhar em navios de bandeira holandesa. Esses navios, eles são de classe DSV, Dive Support Vessel. Então, lá, depois de estagiar no mergulho raso, porque de 2 a quase 10 anos no mergulho raso,
você passa para o mergulho profundo, que vai até 320 metros de profundidade. Recorde mundial o brasileiro nessa E atividade. o raso até quantos metros? 50 metros no máximo. Na verdade, 35, né, por causa da ação dos gases. Né? O oxigênio, você não pode respirar ele nessas profundidades, porque o oxigênio, depois de 10 metros, ele vira tóxico. Né? Então, quando você faz o mergulho de intervenção, chamado Bounce Dive, que é proibido, né, o Sindicato de Mergulhadores hoje já conseguiu essa... Era muito perigoso, você mergulhava e tinha uma saturação do nitrogênio, né, pela respiração artificial, e aí tinha que subir, entrar na câmara hiperbárica, fazer um tratamento hiperbárico, era muito perigoso. Pressão, Então determinou-se de que a partir de 50 metros o mergulho é profundo. Esse mergulho profundo não é essa proporção do ar atmosférico. Lá dentro mistura com gás hélio e oxigênio, não tem a presença de nitrogênio. Né? Então, quanto mais fundo, menos oxigênio e mais gás hélio. A proporção parcial. Eu não vou ficar chutando aqui, porque isso tem uma tabela, né? Mas eu te digo, 200 metros tem muito mais gás hélio do que oxigênio. Tá? Por causa da dissolução dos gases do seu organismo. E se torna Perigosíssimo. perigoso. E aproveitando, né, já que a gente está falando de segurança no trabalho, a profissão de mergulhador ela é uma das mais perigosas do mundo. Não tem... mas o astronauta, o jogador de rugby, né? Porque... Não tem como não falar de segurança no mergulho, né? O jogador de rugby está exposto a traumatismo craniano, deslocamento do seu esqueleto, né? Assim, traumas ósseos, enfim. Ele está sujeito à morte, acontece muita morte no rugby. Diferente do futebol americano, que tem capacete, queixeira, mordedor, né? Aquelas coisas todas. É bem diferente. Eu fui um praticante de rugby, eu sei o que eu estou dizendo. Né? Então, o astronauta, ele está em gravidade zero, né? Então ele está lá em cima, está flutuando, tem os seus riscos, tudo. Ele pode ser resgatado, ficar preso numa estação. O mergulhador não. O mergulhador, qualquer errinho de mistura, o rompimento do umbilical, né, que é a mangueira querida, ele vai morrer. Instantaneamente. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, um DSV, um navio dessa classe, chamado Dive Support Vessel, se vocês observarem lá em cima, no costado, né, ele tem 2 baleeiras em cada lado. Essas baleeiras, elas são hiperbáricas, elas são como câmeras. O navio bateu numa pedra e vai afundar. Todo mundo vai sair do navio, menos os mergulhadores, porque ele tem que fazer descompressão, e a descompressão demora, às vezes, 1 semana, depende da profundidade. Nossa. Como é que vai tirar o cara lá de dentro? Obviamente, se o navio mergulhar e afundar, ele vai ficar na câmara hiperbárica, ele tem uma autonomia, até que acabe aqueles gases do buffer tank, né, que são os gases que ficam em volta. Mas aí, como fazer? Então, existe um túnel que é ligado no sistema hiperbárico, que são câmeras dentro do navio, que daí ele faz a transferência por esse túnel e chega na baleeira, fecha a porta na mesma pressão que ele estava, ela solta-se do navio, vai para a água e eles fazem descompressão, até que vem o resgate de outro DSV para recuperar. Então, Bem complexo. É prevenção em todo momento, então né? é segurança, gente. Nós estamos falando de segurança. Como eu aprendi nos meios militares, né, a questão da segurança do indivíduo, do seu coletivo, que são os seus companheiros, o seu conceito é esse, né? Eu também aprendi no mergulho. Você faz um mergulho em dupla no mergulho amador. É obrigatório. Mas no profissional também. Sendo que no mergulho raso, você tem uma dupla de mergulhadores e um vigia em cima te vigiando para te resgatar. No mergulho profundo, você tem um sino de mergulho, que é um veículo que sai do navio, chega a uma profundidade de 15, 20, 30 metros, depende do swell, né, que é a maré. Você chega aqui, um mergulhador sai com um umbilical de até 70 metros no umbilical, né, que é a mangueira, uma mangueira grossa, ali dentro tem água quente rodando no corpo, tem os gases respiratórios, tem o pneu fatômetro que mede a profundidade dele, tem a radiocomunicação de fonia. Como se fosse um bebê mesmo. É um umbilical dessa grossura, que é muito grosso. Mas tem um mergulhador pronto, equipado aqui, para ele se jogar na água em resgate daquele seu companheiro. Então, é uma atividade que requer
o tempo todo em segurança. Então eu escolhi, quando eu estou mergulhando, quando eu estou na água, eu sou mergulhador. Quando eu estou na superfície, assim como outros companheiros, nós somos supply, nós somos apoio a essas pessoas que estão mergulhando, esses mergulhadores. Então alguém escolhe lá ser manutentor, né? Ou seja, manutenção mecânica, hidráulica. Precisa escolher o que vai fazer fora, na terra, né? Para poder apoiar aquele mergulho lá. Você imagina um navio com uma tripulação de 79 pessoas voltadas só ao mergulho, para tudo, com torneiro mecânico para fabricar peça dentro do navio, com reparos emergenciais. Então tem toda uma equipe eletricista, mecânico hidráulico. Uma fábrica no mar. Mas todo mundo com muito gabarito, sabe? Então... Até porque está num lugar que não dá para ter erro, né? Mas aí o pessoal pergunta, mas você escolheu ser o quê? Mecânico, quando você não está mergulhando? Que tipo de apoio você dá? Aí que entra a Fundacentro, Ministério do Trabalho. Na época não tinha técnico de segurança. Aí que acendeu a luzinha. Né? Acendeu a luz, espera aí. Como eu gosto muito, e eu sempre escutei uma orientação espiritualista, né, de que cuidar do próximo como se cuida a si mesmo, né? Então eu falei assim, puxa vida, queria ser um anjo da guarda assim como eu tenho, né? Também quero ser. E aí apostei nisso, a Fundacentro abriu aquele curso de supervisor de segurança no trabalho, entrei lá, me dediquei muito, né? E fui seguir essa carreira quando eu estava na superfície. Mas o que faz o segurança no trabalho num navio de mergulhadores? Equipamento, cheque de equipamento, EPI, EPC, guindastes, tudo que envolve mergulho, o pessoal da segurança no trabalho, desde o uso do macacão, um capacete, o óculos que usa, né? Todo tipo de atividade, onde tem estoque de químicos, né? Porque você imagina um navio a carga de químico que não tem, fora o combustível dele, né? Ele tem botes com motores, você tem químicos, você tem outros produtos, você tem gás hélio, você tem gás de hidrogênio, você tem oxigênio, você tem um monte de coisa em grande escala, então é muito perigoso. Então eu escolhi isso, né? E me dei muito bem nessa vida de segurança no trabalho. Foi ali que começou essa trajetória. Começou. Aí quando eu me aposentei no mergulho, eu fui trabalhar numa grande empresa aí, multinacional, não por questão de ética, não vou dizer o nome, né? Não estou nem autorizado, né, a isso, mas eu comecei o meu desenvolvimento nessa empresa, usei muita experiência minha na área militar, na área do mergulho e, pasme, na área da capoeira, porque eu faço capoeira desde 71, são 50 anos pelas minhas contas, né? Já de prática de capoeira, eu sou mestre de capoeira. A capoeira começou antes, então. Começou bem antes, eu era garoto, né? Então acho que você podia dar uma palhinha pra gente começar a falar de capoeira, hein? Eu posso. A capoeira foi uma coisa muito interessante, porque eu fazia karatê em Niterói, quando não era, depois de 18 que é adulto, né? Antes dos 18. Adolescente. É um pré-aborrecente. Aí lá no Rio, pelo menos mamãe chamava, dizer que era um pentelho mesmo, né? Então, aí uma vez, eu era o praticante do karatê, eu era bom no karatê, Shotokan, nossa, eu era muito bom mesmo, né? Aí eu e meu irmão mais velho, a gente sempre brigava, eu e ele, saía na pancada, né? Ele corria atrás de mim para me dar soco, eu desviava, já quebrou o espelho do... Não tem coisa melhor que brigar com o irmão, né? E como eu virei um campeão de karatê, né, no Rio de Janeiro, aí o meu irmão uma vez, a gente brigou por causa de um balão, né? Aí ele começou a querer vir me bater, fiz as posturas de karatê, né? Shotokan, tudo certinho. Ele veio e me comeu vivo. Pum, 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 perrada para todo lado e eu caí no chão. Aí eu... O que ele fez, né? O que é isso, rapaz? Aí ele olhou para mim, vou fazer isso é capoeira. Falei, pô, quero o senhor conhecer. Isso lá, quantos anos? 1971. Quero conhecer isso aí. Aí apareceu uma oportunidade. O nosso pai nos levou lá nessa escola que ele praticava já. E eu fui apresentado a um mestre de capoeira, considerado na época um dos melhores mestres do mundo, chamado Mestre Paulão, conhecido como Mestre Paulão Muzenza Barravento, Paulo Sérgio da Silva, irmão do outro mestre Mentirinha que aprendeu com ele, e a raiz é Mestre Paraná, e assim a gente vai. E aí eu comecei o ofício da capoeira. A capoeira que eu praticava era uma capoeira
competitiva de campeonatos brasileiros. Não tinha MMA nessa época, nem UFC, né? Mas tinha campeonato de pancada na capoeira, né? Então, a nossa formação foi para esse tipo de coisa. Não foi uma capoeira de floreio, ficar dando salto mortal, nada disso. É uma capoeira diferente. E aí eu segui nessa linha. Quando eu me formei mestre, eu comecei a dar aula, né? Eu tinha uma responsabilidade, porque o mestre de capoeira ele tem que ter noção de primeiros socorros, né? De emergências médicas. Eu tenho isso na formação. É quase que uma obrigação um mestre de capoeira, um professor, ter esse conhecimento, né? E com o desenvolvimento dos alunos, você acaba empregando também a segurança no trabalho. Na verdade, é a CSMA, né? Segurança, Saúde e Meio Ambiente também, né? Você emprega tudo isso. Por quê? Esse aluno depende muito do teu conhecimento e do que você está ensinando para ele. Porque os movimentos de capoeira, nem todos eles são na elegância. A maioria dos golpes secretos, eles são traumatizantes, né? Não tem problema não esquenta a cabeça. Só não subir até o final, senão ele vai cair. E eles são traumatizantes. Então, como é que alguém de um determinado nível de corda, cordel, né, vai jogar uma capoeira, o pessoal vai confrontar com outro com um nível diferente, bem diferente. Um movimento rápido de capoeira, o oponente tem que saber desviar daquilo. Então é passado educativo para que ele possa desviar. Porque um rabo de arraia, um martelo de chão, né, uma meia-lua de compasso, que são movimentos de quem conhece capoeira, quando eles vêm rápido, não tem como parar no ar, né? Então, numa roda de capoeira, a pessoa precisa parar esse movimento. Obviamente, numa escola em que o mestre está ensinando, ele vai e para o movimento, mas fala para ele, desvia agora. São os educativos, né? Então, ele vai se desviando e vai ensinando, vai aprendendo. Quando ele parte para a vida pública, de roda na rua, ele tem que saber com quem ele vai jogar, que seja do nível dele. Porque se um camarada de rua for com agilidade e rapidez, aí é traumatizante. E como ele vai saber identificar isso? Ele sabe quando ele vai observar o outro na roda. Tem o lado observador forte nisso, né? Ele não pode sair entrando numa roda e vou jogar e pronto. Não é assim que funciona. E bacana também como as áreas vão se linkando, né? Vão se conectando. Por isso que eu não sei como é que eu chamo isso, se é uma trilogia, se é uma tríade, se é um tri. Eu não sei que diabo eu uso aqui. Mas são 3 coisas que andam juntos para a minha vida. Que sempre andaram. A capoeira, o mergulho e a segurança no trabalho. E como coadjuvante ingrediente desses 3, seria o quarto mosqueteiro, né? Porque na verdade são 3, aí entrou o D'Artagnan, né? Então o D'Artagnan, desses 3 aqui... Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. D'Artagnan, é isso aí. Esse D'Artagnan seria a vida militar. E a vida militar me preparou realmente. Pode falar o que vocês quiserem aí, mas isso é um sentimento meu e é só meu. E o resto que se dane, se não pensa igual a mim. Mas eu sou assim e eu penso isso. A vida militar me transformou num verdadeiro homem. Não que as outras vidas não possam transformar, mas uma pessoa com as minhas características que eu conhecia, né, me transformou muito e me fez ser um homem de verdade. Homem no sentido sui generis, né? Não, sou machão, não é isso. Homem com postura, com ética, com educação, com transparência. E agradeço muito a educação que eu recebi dos meus pais e convivo com meus irmãos. Porque meus pais foram exemplo a vida inteira de como ser respeitoso. Isso é muito importante. É o que forma, né, a base, né? Maurício, pode dar uma palhinha pra gente com esse berimbau aí, que a gente está curioso desde o início. Eu cheguei a fazer 3 aulas de capoeira. Você me falou, né? Fiz 3 aulas. Desistiu? Foi uma preguiça que não quis? Não, na verdade eu acabei indo para outro esporte, fiquei mais no skate, né? Que legal. Minha infância foi no skate. Mas como forma sempre gostei da capoeira. Mas você fez skate?
Não, skate não tem aula, né? Você vai aprender. Você subiu lá no skate? Andar de skate. Eu não consigo fazer isso, eu caio direto. Acho que até fiz mais tempo de capoeira. Acho que foi um pouquinho mais. Eu entrei no skate, fiquei no skate e... Ô Marcelo, o cara vai dar uma pernada aqui pra mim ficar Mas deixa eu só, antes de pegar o berimbau, mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é um dobrão. Foi um presente do mestre Trovão aqui de Blumenau que me deu. É um dobrão de cobre, muito legal. É uma peça fundamental para tocar o berimbau. Isso aqui é uma vareta de ticum, como é? Ticum, de ticum ou aticum. É uma madeira especial para reverberar no berimbau. Pode ser chamado de baqueta ou vareta, né? E aqui é um cachixi feito artesanalmente, com lágrima de Cristo aqui dentro, que são umas pequenas sementes de uma determinada árvore, é chamado lágrima de Cristo. Então ele faz esse barulho no compasso do toque do berimbau. Olha só. E aqui por si só tem a verga, que é uma biriba, somente nos estados do Nordeste, na Bahia principalmente, tem essa biriba. Pode ser feito de guatambu, de outras madeiras, mas o principal é a biriba. Aqui tem a cabaça com 3 tipos de sonoridade, né? Que é o viola, o médio e o grave, chamado de berra, boi ou gunga, né? Então, mas esse aqui por acaso é uma viola, né? Então, eu vou fazer só um sonzinho rápido aqui para vocês. Manda uma palhinha aí, vamos. Eu gosto muito. É uma identidade, né, a capoeira para mim. Né? É importante. Fazer só um passeio bem rápido aqui. Eu não sei como é que vai ficar o som aí, mas... Olha só. Sensacional! É isso aí. Isso aqui tem história a vida inteira. Obviamente eu não vou tirar a roupa aqui, né? Mas no peito do meu pé eu tenho tatuado o berimbau. Quando eu vim a mestre, em 1986, eu tatuei esse berimbau bem no peito do pé direito. Por quê? A minha mentalidade da época, quando eu fosse numa roda de capoeira, esse pé com o berimbau tatuado ia parar nos olhos, na cara do freguês. Né? Então eu ia mandar aquele movimento, ele, opa, tem um berimbau aqui. E curiosidade, hein? O zoom, né? Ele, além de tocar, ele fabrica o berimbau. Sério? No meu pequeno ateliê na minha casa, eu fabrico mais para mim mesmo. Então, muita gente, às vezes, quer uma encomenda e me pergunta quanto. Eu falo, não, um dia que eu me encontrar, eu te dou de presente. Aí vou lá e entrego, né? Legal. E eu faço, lives, né? É isso, eu faço lives lá no meu ateliê, chamado Barracão do Capoeira. Né? Fica ali na Escola Agrícola. E aí eu tenho o mestre gigante, que eu trouxe de Niterói para cá, né? A gente está junto na capoeira. O mestre Trovão, né? Que está aqui, me dá muito apoio aqui nessa região. E a gente leva a vida da capoeira, mas assim, por exemplo, o mestre Trovão. Ele dá aula nos circuitos escolares para jovens, adolescentes até crianças, né? Ele tem uma responsabilidade tão grande, tão grande, tão grande com relação à segurança dessas crianças. E eu estou falando de segurança do trabalho, porque ele está trabalhando, né? Qualquer acidente que ocorra ali vai ser considerado um acidente de trabalho, com intenção ou sem intenção, né? De algum movimento mal feito, né? E outra coisa, postura. Eu não vou também falar nome nem cidade, mas aqui em Santa Catarina, aconteceu um caso de um mestre capoeira com nome, ele foi preso por assédio sexual com alunos. Isso tem a ver com segurança, saúde, medicina do trabalho, sabe? Tem a ver, é um desvio de comportamento, de conduta, mas também tem a ver com o Código Penal, né?
Então, você imagina um cara com o título de mestre fazer uma série desse tipo? Entende? Então, É complicado. é complicado, né? Infelizmente, a gente vê em vários segmentos pessoas com esse desvio de comportamento. E eu vou mais além. Eu falei do mestre Trovão e vou falar do mestre Gigante, que é lá de Niterói, ele está aqui agora em Blumenau também, eu que trouxe ele para cá. E hoje ele trabalha numa instituição, eu não sei se eu devo dizer o nome, né, mas é uma instituição que faz um amparo a jovens alcoólatras, drogados. Eu acho melhor não falar o nome da instituição, não, sabe? Ela não pode comprometer, ela não tem autorização, né? Mas é uma instituição conhecida, né, no Brasil inteiro. Que bacana. E ele trabalha aqui na região de Blumenau, fazendo esse tipo de acolhimento e visitas, e principalmente com desenvolvimento e segurança no trabalho para esse pessoal aí. Que bacana. Então é muito legal. E aí entra a parte de segurança no trabalho comigo, que depois que eu me fortaleci na segurança do trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, né, que eu também não vou dizer o nome, como disse antes. Mas essa multinacional me entregou todas as ferramentas para o meu desenvolvimento. E eu aproveitei cada ferramenta que caiu no meu colo. Por quê? Que ferramentas são essas? Cursos no Brasil e fora do Brasil. Eu me agarrei em todos os cursos. Tinha um curso de como preparar uma folha de árvore de mangueira. Eu quero fazer. Então eu sempre quero fazer, fui me desenvolvendo. Né? Aproveitou as oportunidades. O conhecimento, ele nunca é demais, né? Já fui muito chamado muita atenção, já brigaram muito comigo, já me colocaram de castigo, já fizeram o demônio, mas por quê? Porque eu estava na estrada do aprendizado, né? Cara, quando você comete um erro involuntário e faz desse teu erro uma lição aprendida e segue adiante, está de parabéns. Agora, quando você comete um erro, não reconhece esse erro, desvia o teu caminho e vai para o outro lado, cara, não vai dar certo. Aquilo vai virar um ciclo de repetição. É muito importante esse teu equilíbrio, principalmente o equilíbrio da razão, do se enxergar quem eu sou nesse contexto. Quais ferramentas eu também posso ofertar e quais ferramentas eu posso usar em benefício meu próprio e dos meus companheiros que me seguem. Porque como é que você vai ser o líder em qualquer situação se os teus exemplos não são bons? Que as pessoas que vão te seguir vão seguir com as coisas erradas. E aí vai ser um desastre. Então, um líder, uma pessoa que está à frente de uma turma, ou de uma empresa, né, ou de um contexto de segurança no trabalho, ele tem que ser um exemplo. Não é aquele cara durou, não é isso. É uma pessoa consciente de si, do seu equilíbrio, da sua maturidade, né, para que ele possa seguir fazendo com que os passos de quem o seguem sejam passos do bem, do amor, da fraternidade e do respeito. Isso é muito importante. Com certeza. E eu vou repetir o que eu já falei no início. Graças a Deus, eu já sou aposentado, estou no INSS, trabalho ainda, tenho 69 anos esse ano que eu estou fazendo, e vou te dizer um negócio. Graças a Deus, eu ainda sou um aluno de banco escolar. Aprendo todos isso, não é hipocrisia da minha parte, não, viu? Isso aqui é bem sério. Quem conhece o Maurício, que não são poucas pessoas, que rodam os canteiros de obra desse Brasil inteiro, sabe do que eu estou falando. Porque o canteiro de obras ele é agressivo por natureza própria. Então, são várias culturas que se juntam para construir uma edificação gigantesca. E é muito comum os líderes de canteiro de obra tá fazendo tudo errado, esse cara não presta, joga ele fora, puf, dispensa e manda outro. Eu não penso assim, acho que eu já andei comentando isso contigo, né? Eu não penso assim, acho que é uma forma errada, porque se uma pessoa não presta, quem sou eu para conceituá-la como não presta?
Quem sou eu para indicá-lo de que ele não vale nada? Espera aí um pouquinho, amigo. Você foi mandado embora? Peraí, não manda não. Vem comigo aqui. Vamos bater um papo. E aí, rapaz? Um bom começo. Conta um pouquinho da sua história de vida. Como foi sua infância? Como é atualmente? Como são seus pais? Você mora onde? Sabe o que eu escuto? Não conheço meu pai. Minha mãe me abandonou com minha tia me criou. A minha avó. Fui criado num banco de praça, fui engraxate, cheirei cola. É o que eu mais escuto em canteiro de obras. Mas então o que você está fazendo aqui? Você é um carpinteiro, um marceneiro, um pedreiro, um ajudante de obra. Eu enxerguei uma luz e queria sair dessa vida. Eu quero ser alguém. Meus amigos, tem gente em canteiro de obras que fica quase 2 anos sem ir em casa, recebendo aquele salário, mandando para a família, e está ali, ó, num alojamento. Morando no alojamento. No alojamento. Isso aqui não é da boca para fora, não. Isso é realidade. Eu vivo isso. Agora mesmo estou indo para uma cidade aqui, eu também não vou dizer o nome. Eu sou muito reservado com relação a essas coisas, sabe? Mas estou indo para uma cidade e vou fazer um trabalho de grande monta lá, né? E vou encontrar isso tudo que eu estou falando, como sempre encontrei. Agora, quem somos nós nesse universo de segurança? Nós somos meramente NR4, né? Para compor um SESBIT, é isso, né? Cadê o agente transformador, né? Cadê aquele cara barela que tu fica falando um monte de coisa aí? Isso é cascata, rapaz. Você tem que ser, acima de tudo, um ser humano. A tua experiência, ela tem que servir como azimuth, como orientação, como bússola. As pessoas não podem ser descartáveis, Não né? podem. Não podem. Porque você pode transformar essa pessoa no marginal. Sabia disso? Sim. Tanto a capoeira tirou muito marginal da rua. Muito marginal. Tanto o mergulho, que deu profissão a gente que não tinha para onde ir, mas foi ser mergulhador, que ganhou experiência, expertise. E quantos que entraram para a área de segurança do trabalho e foram humilhados e aguentaram calados? Porque o que eu mais assistia era um gerente, um supervisor humilhando o técnico de segurança. Só porque ele estava previsto na NR4, eu tenho obrigação de ter um técnico, senão o Ministério do Trabalho me multa. Esse conceito é um conceito imbecil, é um conceito errado. Não pensem assim. Lembram quando eu falei, empresário? Contrate uma pessoa sem experiência, dê experiência para ela. Dê a flor da juventude, um amor, para que essa pessoa possa crescer. Para ela ser um você, como você teve também a oportunidade de crescer. É isso, rapaz. Esse recado é bem forte e é verdadeiro, viu? É o que eu sinto. Eu não tenho por que ficar falando aqui coisa para agradar ninguém. Já vivi o que eu queria viver e tenho muito que viver ainda. E aí, esse é o papel, né? Também como transformar a cabeça dessas pessoas, né? Então, criar essas mudanças que a gente vive no dia a dia, né? Então, criar uma oportunidade, desenvolver um profissional. Mas você já se perguntou, Samuel? Enxergar, que aí a gente está falando de vida já, né? É. Você já se perguntou qual é a fórmula para fazer isso? Como eu vou fazer isso? Porque essa palestra que a gente falou aqui, a gente falou de comportamento, de abordagem, né? Dos técnicos de segurança, canteiros e tudo. Mas a gente falou, mostrou lá, conversou e tudo. Mas será que isso aí é a ponta final? Quando você se forma numa universidade, né? Você fez uma faculdade, numa cadeira qualquer lá, engenharia, de medicina, advocacia. Você se julga pronto para ser um engenheiro? Agora eu sou engenheiro, sei tudo. Você é um médico, agora eu posso operar aí UTI, sem antes fazer uma residência. Enfim. Você se forma técnico de segurança. Você vai ter um estágio, acho que são 540 horas. Né? Você faz esse estágio aí. Mesmo depois do estágio, você aprendeu o quê? Vou contar um negócio para vocês interessante. Eu tenho uma filha que ela era gerente de lojas. Ela foi gerente de obra de surf, shop, essa coisa toda. Por razões aí que não me interessam, a loja faliu, né? Daí ela estava sem chão.
Aí ela foi estudar numa instituição técnica aqui em Blumenau e quis seguir meu caminho. Aí foi fazer o curso de segurança no trabalho. Hoje, ela é uma técnica de segurança, roda todas as empresas fazendo laudos, né? Esses laudos todos de PCMSO, PPRA, LTCAT, agora tem outro nome, né? PGR. Então, ela criou uma expertise. Mas como que ela chegou nisso? Estagiou comigo. Eu levei ela para estagiar em 4 obras dessa multinacional, quase eu falei o nome, dessa multinacional. Ela aprendeu, não comigo, eu fui a ferramenta para ela aprender, porque ela lidou com a agressividade da obra. Ela chorou no meu ombro, mas eu disse para ela, nunca desista, embora hajam ventos contrários. E ela não desistiu, tocou o barco. Trabalhou numa empresa aqui em Gaspar há alguns anos, também não vou dizer o nome, e daí foi dispensada, né? E aí ela foi para essa outra empresa e hoje já está há 3 anos seguindo esses passos do aprendizado e ainda continua aprendendo. A vida é um eterno aprendizado, né? E você encaixar em algum trabalho ou algum propósito, né? Transforma, muda a direção da vida, né? Pô, gostei, né? Gostei da capoeira porque meu irmão me deu uma lição aqui. Lição não, apanhei mesmo, de verdade. E é uma referência na capoeira que tá tocando até hoje. Então, sim. Essas alterações na vida, né? E a gente também tem que estar aberto para isso, né? Não se fechar, não. Eu já escolhi o que eu quero. Não, pô, mas pode estar perdendo algo muito interessante que está ali acendendo uma luzinha, né? Então, também está aberto para essas outras oportunidades que podem surgir. Uma coisa interessante na capoeira, a capoeira é universal, né? Mundial, né? Ela hoje é praticada em vários países do mundo. E vou te dizer que tem países até menor do que a gente na capoeira. O Japão é um deles, né? Mas eu sou mestre de capoeira, né? Eu sou 4º grau de capoeira. Cada grau de capoeira, 1, 2, 3, 4, você precisa ter 10 anos. Então, você imagina. Para eu poder ter chegado no 4º grau, teve um reconhecimento. Eu poderia chegar agora aqui e ficar dizendo um monte de coisa. Não, eu sou, né, bambambam, não sou, não. Eu tenho 2 referências na capoeira. Um é o meu mestre, que eu já citei o nome dele, falo de novo, é o mestre Paulão Buzenza Barravento. E eu tenho o mestre camisa da instituição chamada Abadá Capoeira, Associação Brasileira da Arte e Desenvolvimento da Capoeira. Ele está presente no mundo inteiro. O mestre camisa hoje, eu considero ele como sendo o mestre dos mestres. Ele tem uma fazenda no estado do Rio, uma fazenda em Itaboraí, de capoeira. Ele faz evento com 5.000 pessoas de vários países. Ele tem vários museus dentro da instituição Abadá. Ele tem os seus mestres formados lá. Por que ele é referência de todo mundo? Porque ele é um camarada exemplar, humilde, e você tem acesso a ele. Um cara magnânimo como mestre camisa, mas que te acolhe. Eu já fui chamado para algumas honrarias que ele fez à minha pessoa, do meu mestre e de outros mestres de capoeira, em palco, com 3.000, 5.000 pessoas olhando e colocando no peito da gente um medalhão de ouro de reconhecimento. De um cara que não precisava fazer isso. Então, qual é a melhor lição de vida que você tira do pseudo-mestre? Seja ele mestre em segurança no trabalho, seja ele mestre de capoeira, seja ele mestre em atividades subaquáticas. Se você não tem uma referência, um professor, ou alguém que te oriente, um orientador, o psicólogo não precisa de uma orientação, ele recebe N pacientes, né? Mas ele não precisa de um outro psicólogo para orientá-lo. Então, assim é no mundo da gente que a gente vive. Por isso que não tem hipocrisia aqui, então, não tem mentira e falsidade. Uma mensagem disso é buscar referências, né? E boas referências. Boas referências. Você pode simplesmente optar na vida por descartar pessoas ou edificá-las, né? Em segurança no trabalho tem 2 coisas curiosas, né? A primeira que você encontra é essa daqui. Tá, não vem ensinar como é que eu tenho que fazer meu trabalho, não. Eu faço isso há 300 anos e não tem problema nenhum. Tá bom.
Tu dá as costas, vai fazer alguma outra coisa, volta, o cara está estatelado no chão porque não te ouviu. Entendeu? E a outra situação, fiz isso a vida inteira. Acabei esquecendo que eu Sempre deu certo. Não, eu sou bambambam, tenho 300 anos, eu sou o melhor do mundo, né? Mas acaba não ouvindo, né? E a outra situação eu esqueci. É a idade mesmo. Eu ia fazer uma outra referência, né? Mas eu acabei esquecendo. Me perdi, daqui a pouco. Eu vou te fazer uma provocação enquanto você vai lembrando aí. Né? Se fosse deixar. É uma provocação que a gente faz sempre. Né? Se fosse deixar uma mensagem para os técnicos profissionais da área de segurança, né? O que você falaria para eles? A gente já teve uma mensagem para os empresários, né? E agora, olhando naquela câmera ali, o que você falaria para os nossos amigos aí de profissão? Eu não vou falar com a vareta na mão, não. Vou largar aqui. E muito menos com o cacife, né? Vou falar aqui de alma pura, alma aberta. E vou dizer um negócio para vocês. Técnicos de segurança, engenheiros de segurança, enfermeiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, psicólogos do trabalho, pessoal de gestão de RH. Eu quero falar para esse universo. Eu quero dizer o seguinte: escutem, liga os ouvidos, aprenda, observe, repare, note, seja você mesmo da sua personalidade. Não se deixe emprenhar, é um dito popular, né? Pelos ouvidos. Porque eu acho, eu vejo, Seja você, seja a sua personalidade. Não precisa ser agressivo, não precisa ser desrespeitoso. Basta você ser um investigador de tudo, da vida, de todo mundo. Investigue. Quando você não sabe uma coisa que te perguntam, tenha humildade. Eu não sei, mas não vou te deixar na mão porque eu vou pesquisar. Mergulhe no conhecimento. Leia livros. Isso aqui é uma ferramenta muito boa, muito útil. Tem WhatsApp, tem redes sociais. Nós estamos agora aqui num sistema desse. Mas isso aqui não é a verdade final da sua vida, não. Ler livros técnicos. Cursar. Interpretar o livro. Interpretar, né? Você imagina aprender desenho por EAD, né? Desenho industrial. Olha a grossura de um livro de desenho industrial. Então, técnicos de segurança. Se vocês estão na fase de aprendizado com seus professores, aprendam, escutem, vibrem e valorizem esse tempo. Se estão no desenvolvimento de uma fábrica, de um canteiro de obras, de uma empresa que seja de escritórios, investiguem, escutem, observem, não fiquem numa posição só de crítica. Não, mas eu estudei para isso. Está errado. Ok que eu estudei, isso aí eu não conhecia. Peraí, deixa eu dar uma estudadinha, pesquisa, né? Aí para isso você tem a ferramenta, né? Pesquisa, vai lá no seu computador, mas não despreze conhecimento. Não despreze uma pessoa que recém chegou perto de você, que pseudamente não tem experiência. Cuidado, porque ele pode te ensinar alguma coisa. Então, tenha caráter, humildade, vontade de aprender, mas, ouvidos abertos, faros aguçados e boca para falar menos. Da sua boca tem que sair palavras assertivas, mas depois de você refletir muito no que vai falar. Principalmente quando vai abordar o trabalhador. O trabalhador que está lá no desenvolvimento da sua tarefa, com disco de corte, por exemplo. Se você chegar para ele, rapaz, desculpa, bati na mesa. Rapaz, o que vai acontecer? Ele pode se machucar ou machucar alguém. Então observe, fica ali do ladinho. Espera ele terminar. Desligou o disco. Fulano, vamos bater o papinho, desliga a máquina e tira da tomada, né? Para não deixar ligado. Tira ela da tomada. Você faz isso quando troca o disco.
você desenergiza, seja extensão, alguma coisa, faz isso que é bacana. Mas vem cá, vamos bater um papinho. Quem sabe a tua postura não poderia melhorar um pouquinho? Você tem alguma ideia do que você pode fazer? Eu costumo dizer o seguinte, em canteiros de obra, quando pessoas, engenheiros, mestre de obra, supervisor, vem para mim como tomador de serviço, né, da multinacional, e pergunta para mim, ô Maurício, eu vou montar esse silo aqui de soja, né, silos grandes e tal, e eu vou começar por aqui e tal, eu queria ver a sua opinião. Eu olho para ele e digo, vem cá, você sabe fazer uma montagem de silo? Sei. Quantos anos você monta silo? 5 anos. Você não acha que você que deveria fazer essa montagem? E a pergunta não tinha que ser inversa. Como é que você pretende montar? Porque talvez a sua maneira de montar, diferente da minha opinião de dono da obra, né, seja a melhor maneira de não correr risco de acidente de trabalho. Então, quando eu falo isso para eles, eu coloco a responsabilidade no colo deles. Eles saem de lá numa felicidade, pô, o cara me deixou trabalhar com liberdade. Mas é uma liberdade vigiada, né? Não vai isso. Você tem que atrelar um cinto de segurança com talabarte duplo em 2 pontos de ancoragem diferentes, ele vai fazer isso. Agora, a função, a expertise de montar, de qual chave usar, qual é o torque do torquímetro que ele vai apertar aquele parafuso, isso tem que ser com ele. Você imagina, você vai para um lugar e aí tem que ficar ensinando profissionais com expertise como ele tem que fazer, porque você quer que faça assim, aí está errado. Por isso eu digo, tenha humildade, tenha compreensão e tenha respeito e mais uma coisa, amizade. Não misturem, você está num determinado local e as pessoas vão para fora tomar cerveja, fazer churrasco, bagunça, baderna. Não confunda isso com ser social em ocasiões festivas. Uma coisa é promiscuidade, é liberdade excessiva. A outra coisa é uma reunião social onde todo mundo tem o engrandecimento desse encontro. Era isso. Muito bom. Tem mais uma provocação ainda. Pode provocar, eu só adoro provocação. Não é para tirar a roupa, não, né? Subir na mesa. Tô brincando. Agora para a gente ir para os momentos finais, né? Vamos falar de vida agora um pouco, né? Sim. O que você traz de mensagem da vida, né? Que alguns aninhos aí de passagens já, né? Diversas situações. Como é que é a vida para você? O que te inspira? Olha, a minha interpretação de vida, né, é tal qual uma horta. Nessa horta, eu vou fazer vários montes longos, né? Que são aquelas elevações com as, como é que se fala, as covas para você andar, né? Não é cova, vem falar caminho. Cova. Caminhos, né? Então você faz aqueles montes. Essa horta aí, você cerca ela, coloca um sombrite, prepara, bota portãozinho, para não entrar borboleta, passarinho, né? Você prepara a sua horta. Então ela está cercada, está com sombrite, está com tela, está com porta, está adubada, está nutrida, a tua horta está pronta, tem irrigação, tem tudo. Agora, eu vou escolher o que plantar. Se eu plantar tomate, eu vou colher o quê? Tomate. Se eu plantar chuchu, eu vou colher chuchu. Hortelã e assim por diante. Tudo que eu plantar nesta horta frutificará ou florescerá. Lá em, acho que Hortolândia, São Paulo, que é o Lugares das Rosas, né? Orlândia. Orlândia ou Hortolândia. Eu não me lembro o nome. É Horto alguma coisa. Mas enfim. Acho que é Hortolândia. Não é Olambra? Olambra. Olambra e Hortolândia, são os dois lugares. É. E eles plantam rosas e vendem para o mundo inteiro. Mas se eles plantassem projéteis de míssil, de munição de arma, eles iam colher o quê? Guerra, né? Então é isso que eles fazem. Então a horta que eu escolhi para a minha vida foi de plantar o certo para poder colher
bons frutos no futuro. Então, se eu plantar ali a semente da discórdia, da arrogância, da falta de humanidade, né? Eu vou colher isso. Eu vou colher confusão para mim. Eu vou contar uma coisa muito interessante da extração dessa minha horta de vida. Eu vinha na minha motocicleta, uma 400 cilindradas, pela rua. Parei num sinal de trânsito em Gaspar, né? E quando eu parei ali, veio um outro motociclista e me fechou a frente. Levantou o capacete dele e começou a me xingar. Pô, não tá vendo não, seu ordinário, falou um monte de palavrão para mim. Eu sou mestre de capoeira, conheço karatê. Podia simplesmente sair da minha moto e começar uma confusão. Aí seria aquela horta que eu estou falando. Eu plantaria uma semente de discórdia, de confusão, de briga, e a gente ia se embolar ali e não ia prestar. As ervas daninhas iam tomar conta. Qual foi a minha escolha naquele exato momento ali, nesse rompante? Levantei a minha viseira e falei, meu amigo, por caridade te peço perdão, te peço desculpa, aperta a minha mão aqui, cara. Eu não sei o que eu fiz, mas se eu fiz não foi intencional, não. 1000 desculpas, humildemente. Já amei a pessoa, ele me agradeceu, tomou o caminho e foi embora. Plantou uma rosa aí. Eu plantei alguma coisa boa ali, não foi isso? Não sei se está se tá dando para fazer o... Né? Então, esse recado de vida, eu plantei... E a gente planta a todo momento, né? Mas nem sempre foi assim, só para finalizar. Eu já plantei coisa errada na minha vida. Mas eu aprendi a lição. O importante é isso. É você saber recuar, tirar na raiz. Não adianta cortar por cima, né? Vai nascer de novo. Tirar a raiz, refazer até outros nutrientes e voltar a plantar o bem. É como se colocou lá atrás, né? O aprender com erro e evoluir. Exato. Para não virar aquela coisa cíclica. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Eu te dou um tiro e eu peço desculpas depois. Como é que fica essa história? Depende, né? Não é engraçado? É. A gente fala muito disso, né? A gente aprende com os erros. Mas quantas vezes na sua vida, na sua trajetória, você vai ficar errando? Você vai errar sempre. Então, daqui a pouco, uma criança bate na outra na escola e pede desculpa. Vai pro castigo, não sei o quê, pedir desculpa, a tia manda pedir desculpa. Aí, daqui a pouco, ele volta no recreio e bate de novo, vai continuar batendo. Então, será que ele já não aprendeu? Aí, o que você faz com uma criança dessa? Hoje em dia, não se pode bater mais em criança, né? Porque tem o conselho tutelar, essas coisas todas. E tudo é trauma, né? Tudo é trauma, né? Antigamente era palmada mesmo, né? Castigo, não pode chinelada. Brincar. Chinelada. Mas as crianças não repetiam. As primeiras tatuagens da gente é a Havaiana 35, né? 36. O primeiro chinelo de couro na mão. Mas a gente aprende a lição. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que não é o caso, não é o ponto. Mas saibam de uma coisa. Todos os erros e descaminhos da sua vida, saiba reconhecer e diminuir. Como eu estava falando, senão vai ficar sempre o baú cheio. Vai aprendendo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, chega num ponto, você não comete mais erros. Esse é o recado de vida que eu falo para vocês. Sigam. É bom. Muito bom, é isso aí. Agora, falar um pouquinho da Slim também, né? Trazer um pouquinho de informações aí sobre a SlimSeg, né? A SlimSeg é uma empresa especializada em segurança do trabalho. Nosso propósito é preservar vidas de várias formas, né? A gente faz isso através de, principalmente, parcerias, né? Então, a gente sempre vê nossos profissionais, amigos, como parceiros, porque a gente soma forças e atinge o nosso objetivo de forma mais agradável e mais assertiva, né? Somar e multiplicar é sempre melhor do que dividir, né? E algumas atividades que a gente faz, nossa base de trabalho é voltado para consultoria, treinamentos, mão de obra. A gente tem em nossa equipe aí um time de técnicos e engenheiros para atuar nas empresas. E recente, aí, há 6 meses, a gente lançou também nosso projeto de venda de EPIs. Então, a gente tem 2 unidades de loja aí,
uma em Blumenau e a outra em Guaramirim, que aí a gente quer atender o cliente de uma forma mais ampla possível, né? A gente não atua como medicina do trabalho, né? A gente entende que a medicina do trabalho são parceiros e a gente é um braço deles principalmente na parte de treinamentos. Então a gente não tem esse serviço de fazer um PGR, PCMSO, exame, a gente sempre vai indicar esses parceiros para fazer essas muito atividades. legal isso aí, né? E a gente está nos especializando nessas áreas, né? Tanto de consultoria, principalmente voltado para auditorias e gestão, e treinamentos de normas regulamentadoras, NR11, empilhadeira, NR35, altura, espaço confinado, diversos treinamentos aí que a gente atua hoje, né? Falando de uma forma bem breve. Sim, mas é muito interessante. O que é SlimSeg. Esse momento nosso do podcast, que é o Slimcast, né? É para a gente ter essa troca de conteúdo. O conteúdo ele vai gerar essa interação e a gente consegue também chegar a isso de uma forma mais longe, né? Hoje a internet ela é mundial, então avança, né? Todos conseguem aí assistir. Então fica aí o convite para quem tiver interesse em participar com a gente. Está aberto a agenda de 2026. Basta fazer contato ali através do nosso site que a gente vai programar aí essa participação. Marcelinho. Maurício, queria agradecer em nome da SlimSeg esse papo maravilhoso aqui que você nos proporcionou, não só na parte profissional, mas do ser humano incrível que você é. Valeu. Entendeu? Vocês também. É sempre um prazer estar com você. E esse prazer hoje vai se multiplicar aí por muitas pessoas, né, através da internet. E foi um bate-papo descontraído, extremamente edificante, tanto na parte de segurança como na parte humana que está ali caminhando lado a lado. Legal, isso é bacana. Fico muito feliz por isso. E sinta-se em casa aqui, né? Opa. Só falta te dar a chave. Não precisa não. A sua casa não tem tranca. É isso aí. É igual a padaria em São Paulo. Obrigado então, Maurício. Um grande abraço. Valeu, gente. Até mais.